dia 13. 13 de julho de 2014, aniversário do Filipim. Era para eu estar fazendo 2 anos de viúvo hoje. Porque no dia que o Filipim nasceu era para o Lulu estar morrendo. Ressuscitaram ela lá. Deu sorte. Como se diz, deu sorte. Foi providência. Foi graça mesmo. E nós estamos estudando aqui a posição e a condição do crente. Quando a pessoa nasce de novo, como aconteceu ontem na Praça 7, acontece em vários lugares do mundo o tempo inteiro, que o Espírito Santo vai trabalhar, a pessoa é colocada numa posição onde ela se torna herdeira de muitas coisas. O pastor Cleide estava até dando esse estudo lá em Lagoa Santa, né? O pacotão da salvação. Lembra, Javier? A gente tem até o xerox do estudo. Quando a pessoa nasce novo, ela herda, ela passa a ser herdeira de tantas coisas que a gente nem tem muita noção. É como uma criancinha assim que nasce lá do lar dos Rothschilds, lá dos mega ultra super bilionários europeus e norte-americanos. Ele nem sabe que daqui a 18 anos ele vai ter 18 Ferraris, ele vai ter 1 bilhão de euros na conta, ele vai ter 79 namoradas e meia. Ele nem sabe isso, né? Mas ele já nasceu ali naquele berço de ouro, aquele berço esplêndido. Ele é herdeiro de tanta coisa, de um império, que ele nem ainda tem noção. A gente não, a gente já nasce herdeiro do SPC, Serasa, né? Aqui no Brasil é diferente. Mas quando a pessoa nasce de novo, ela é já dotada de uma posição inimaginável. Nós não conseguimos. A gente vai aprendendo aos pouquinhos. O Espírito Santo vai nos ensinando, vai nos mostrando aos pouquinhos a totalidade daquilo que nós herdamos. Mas isso é com o tempo. A gente vai indo na revelação das Escrituras e nós vamos aprendendo várias coisas que nós vamos ver aqui hoje. Mas, apesar do nascer de novo, no instante da salvação, ser colocado numa posição exatamente igual à posição que Cristo tem, porque Cristo, quando ele tetelestou uma obra, quando ele completou aquela obra na cruz, ele fez justamente porque ele queria chamar o homem a uma posição que sempre foi a posição que Deus pretendeu que fosse a posição que ele ocupasse ao seu lado na eternidade e na administração da criação. Teve a questão da queda, aquela questão toda que a gente conhece, do Éden para cá, essa bagunça aí. E Cristo veio exatamente porque ele veio resgatar. Existem inúmeras palavras no grego com relação a essa questão, né? Ele veio resgatar o homem a posição pretendida por Deus para o homem. Isso não quer dizer, no entanto, que enquanto nós nos arrastamos aqui nesse mundo tenebroso de Satanás, a nossa condição cotidiana confira, não sei se existe essa palavra, né? Seja equivalente à posição que nós já fomos colocados. Nós fomos colocados na posição de príncipes, vamos dizer assim, mas tem muito príncipe por aí, eu diria até que a maioria, que está se portando como um mendigo, em vários sentidos, por falta de conhecer as Escrituras, ou por engano, ou por modismos eclesiásticos. A gente acaba enveredando em formas de raciocínio e de procedimento que não fazem jus à posição que nós já fomos colocados. A gente já é colocado na posição de herdeiro de Deus, totalmente iguais a Cristo, mas muitas vezes a gente fica aí afinando para problemas emocionais, espirituais, financeiros, de relacionamento, doutrinários ou de
comportamento mesmo, em termos de pecado, imoralidade, qualquer coisa assim, mentira, ódio, né? Crente que planeja matar a mãe, não sei, alguma coisa assim, deve existir, né? Tem engano para tudo, né? O cara está arquitetando um plano para matar o meu pai, não sei, deve existir. Ou vou ficar com todas as mulheres do mundo, não sei. Existem pecados, existem problemas doutrinários, os que estão enganados acham que o crente, o objetivo dele é ficar muito rico aqui nesse mundo. Ou seja, o que nós vamos ver também é que a condição do crente é uma, mas o trabalho do Espírito Santo é ir fazendo com que essa condição do dia a dia fique cada vez mais próxima da posição que já é declarada, que é a nossa posição. Isso é processual. Nós vamos ver que isso traz alguns problemas de entendimento da salvação, porque tem certos versículos que falam, principalmente nas cartas de Paulo, que falam que nós já somos completos, perfeitos. Tem outros versículos que falam que a gente deve completar a nossa perfeição, que a gente tem que se aperfeiçoar. Tem versículos que falam que a nossa santificação é incontestável e é já declarada e santa. Mas tem outros que falam a respeito de desenvolver a salvação. Então isso fica confuso para algumas por falta de examinar as Escrituras. Porque quando você examina as Escrituras, deixando ela falar mais atentamente, se observa que a salvação ela tem 3 estágios. Ela tem 3. A salvação, no sentido da santificação, qual é a palavra? A santificação, ela tem 3 estágios. Posicionalmente, instantaneamente, no momento que você nasce de novo, você é declarado santo. Você é tão santo quanto Jesus Cristo é santo. Ele quis isso. Ele quis outorgar, dar tudo que é dele para a igreja. Então, o nascido de novo da presente dispensação da igreja, ele é tão santo quanto Jesus Cristo é. Não existe diferença nenhuma. Tudo que ele tem, ele deu. Tudo. Então você é declarado santo. Totalmente imaculado, inculpável, como é que é bom? Às vezes eu quero falar umas coisas, não sei se existe a palavra. Inacusável. Ninguém pode te acusar de nada. Sem desculpa. Você é perfeito, completo. Ninguém pode. Cristo falou que alguém me acusa de pecado. O nascido de novo pode falar isso se quiser. Porém, ainda que você herde uma posição e seja colocado numa condição de santificação total no instante do novo nascimento, existe a santificação processual, que é a adaptação dos seus pensamentos, das suas emoções, do seu comportamento, uma adequação progressiva que vai desde o momento do novo nascimento até o momento da morte ou do arrebatamento, para te colocar de acordo com essa santificação, essa posição de santo na qual você já foi colocado e declarado. Então existe a santificação instantânea, existe a santificação processual e existe a santificação final, que é aquela que alguns versículos das Escrituras falam que Paulo, junto com o Espírito Santo, vinha trabalhando para apresentar a igreja como uma virgem pura e imaculada ao seu noivo, que é Cristo. Os irmãos conhecem essa passagem. Então, o que nós vamos ver agora é a posição na qual o crente, o nascido de novo, é declarado, é absoluta e não é relativa em hipótese nenhuma. Você não fica mais santo e nem menos santo. E você não é mais santo e nem menos santo que nenhum dos santos. Uma meretriz bêbada, se nascer de novo lá na Praça 7, ela é tão santa quanto Charles Finney, quanto o crente mais conhecedor de Bíblia e que mais bomba na mídia, né? O Paulinho, o Valadão. Pode ser um crente de 78 anos de estrada, super já burilado, trabalhado, lapidado pelo Espírito Santo, uma pessoa realmente de um conhecimento teológico gigantesco,
que já pregou para milhares de pessoas, que já escreveu dezenas de livros, que realmente tem uma vida totalmente impoluta, fantástica, moralmente falando. Ele não é menos santo, nem mais santo que aquela prostituta que acabou de nascer de novo. Aquela prostituta que levantou a mão na Praça 7, ela é tão santa quanto um Valadão e Jesus Cristo. Instantaneamente. Isso não depende de absolutamente nada. É simplesmente um fruto da obra consumada. É uma consequência da obra consumada. É instantâneo. Eu não sou mais santo e nem menos santo que nenhum nascido de novo no planeta. Em lugar nenhum. É impossível isso. Porque isso é automático, é instantâneo, é uma concessão de Jesus Cristo para cada nascido de novo e que é aplicado pelo Espírito Santo no momento do novo nascimento. A gente já estudou pneumatologia, que eu estudo do pneuma do Espírito Santo, agora há 4 anos atrás. Caso Augusto estava lá, lembra? Ali na escolinha. No instante que você nasce novo, você é imediatamente inserido no corpo místico da igreja, né? No corpo da noiva. Você é batizado com o Espírito Santo, você é ungido completamente com o Espírito Santo, você é cheio do Espírito Santo, você é selado com o Espírito Santo, você é habitado indefectivelmente e eternamente pelo Espírito Santo. O Espírito Santo entra em você e nunca mais, de maneira, jamais, de forma, de jeito, de maneira alguma, nenhuma, sai de você. Você está irremediavelmente destinado ao céu. Nem que você queira ir para o inferno, você pode fazer de tudo o resto da sua vida para tentar ir para o inferno, você não vai conseguir mais. Já era. Você agora é de Jesus e acabou. Vai para o céu. Não adianta querer perder a salvação, pastor. Você agora vai para o céu, quer você queira, quer você... Quem mandou você aceitar Jesus? Mas e no momento que eu aceito Jesus, o que é que me acontece? Vamos a alguns versículos para saber que posição perfeita e completa, resultado da obra de Cristo, é essa que eu erro, junto com a mais fraca das pessoas, junto com o mais ilustre dos santos, o mais fraquinho dos crentes, o mais ilustre dos crentes, juntamente com todos nós, herdamos tudo isso que vai ser lido aqui. Em João 1,12 diz o seguinte: mas a todos já estão lá? João 1,12. Como os versículos já estão todos aqui na apostilinha, eu vou ler, né? Os irmãos quiserem, pode só anotar e ouvir, eu posso lá também ver se eu não li uma palavra errada. Mas João 1,12 diz: mas a alguns menos Assírio e Rafael, quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Não é o que está escrito aí? Todos os que não tiverem o nome começado nem com C e nem com R, que o receber, vai ter o poder de ser feito filho de Deus. Todos é tudo menos nada, todos, qualquer um que, né? Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Simples assim, como diz assim. Junto com esse versículo que fala de filiação, porque cara, esse receber no grego aqui. Como é que é? Todos os quantos o receberam. A palavra receber, se já investiu. O que tem? Do grego, que é qual que é? Ah, tá. Você tem que olhar o contexto do livro de João. O livro de João, se você já leu o livro de João, ele começa, o João, isso já foi falado em algum estudo, aqui eu não mencionei isso aqui, mas naquela passagem geral, ele é um escritor que gosta muito da antítese. Antítese, ele gosta de confrontar ideias, conceitos. Luz, trevas. Aquele que ama seu irmão, aquele que odeia seu irmão. Lá. Né? Ele gosta muito de... A didática do João é essa. Tanto aqui no Evangelho como nos livros dele. Ele gosta de confrontar conceitos antônimos. Conceitos que se confrontam. O amor com o ódio, a luz com as trevas. É só observar. Aqui no primeiro capítulo do Evangelho de João, ele está exatamente confrontando a questão do recebimento e da rejeição.
da aceitação e da rejeição. Dentro daquele contexto que a gente conhece, de que ele veio, inclusive aqui no próprio primeiro capítulo, João fala que ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Ele confronta o concordar com discordar, o receber com aceitar, o piscou com uma outra palavra, está lá no primeiro capítulo. Ou seja, o escandalizar ou aceitar. Porque dentro do que a gente conhece, nós sabemos que quando ele para os que eram seus, mas os seus não receberam. Eu queria falar mais um conceito aqui. A geração de Cristo se escandalizou nele, na sua maioria. Tiveram os que o seguiram. Então, o que está sendo dito aqui, que é necessário também falar uma outra questão, para te responder. Acho que a gente já até estudou isso, você talvez tenha esquecido. Lá no Velho Testamento, não existia esse conceito, até a vinda de Cristo, não existia o conceito de filho de Deus. Ninguém falava assim, eu sou filho de Deus. Ninguém podia falar isso. Ninguém, porque não existia autorização para isso. Deus nunca falou para ninguém assim, você é meu filho. Tinha a questão do amigo, a gente viu aqui, tinha a questão do servo, mas da filiação não existia esse conceito. Você pega, só para você entender, você pega esse notebook aqui, e aí você entra na máquina do tempo e volta lá no século XV, XIV. Gutenberg está fundindo chumbo para fazer os tipos para criar imprensa. Não existe nem livro, não existe nem imprensa ainda. Aí você fala assim, ô Gutenberg, dá um upgrade aqui no meu notebook. Ele, o que é isso? Não existe esse conceito lá naquela época do século XV, notebook, upgrade, esses conceitos que hoje para nós, qualquer criança de 2 anos sabe, né, essas questões da tecnologia. Há 5 séculos, 10 séculos, 15 séculos atrás, isso era impensável, isso não existia. Então você está falando de algo que não existe. Você já comeu um bimbirambo? Não, vai ser inventado, vai ser um iogurte, lá do século 31. Não existe hoje aqui o iogurte de bimbirambo. Não existe. Como é que você vai saber o gosto? Então, no Velho Testamento, antes que Cristo viesse, não existia o conceito de filho. Ninguém nunca falou assim, eu sou filho de Deus. A nação de Israel foi chamada de filho, em Oséias e em algumas outras passagens. Do Egito chamei meu filho. Então, o judeu, ele tinha um conceito da filiação nacional. Não existia o conceito da filiação pessoal, individual. Aí chega Jesus falando assim, eu sou filho de Deus. O que você pensa que você é? Aí fala, vós orareis assim, Pai nosso. Pai, você está chamando Deus de Pai, você é doido? Ninguém faz isso. Não existe esse conceito de Pai. Não existe esse conceito de filho. Ninguém chama Deus de Pai, ninguém é filho de Deus. E Jesus falando, ele chegou, falou, eu sou filho de Deus, eu faço e aconteço mesmo, porque eu sou mesmo, ele é meu Pai. E vocês, a partir de agora, vão começar a ser filho dele também. A partir do advento da oferta dele. Né? Então, nesse ponto aqui da história, onde antes ninguém era filho de Deus, a partir de agora Jesus Cristo está propondo a possibilidade de filiação, porque ele é filho. Hebreus fala disso, que ele é filho e naquilo que ele se assemelhou, né, se identificou, se tornou semelhante a nós, ele passou a ter a possibilidade de conceder isso também. Por isso que ele não se envergonha de nos chamar de irmãos. Isso, se não me engano, está lá em Hebreus 2:11. Ele não tem vergonha de nos chamar de irmãos, que a partir de agora nós somos co-herdeiros com ele. Então, quando Cristo apareceu com essa proposta de filiação, os judeus se escandalizaram e rejeitaram. Aí o João faz essa afirmativa dele. Você agora tem 2 possibilidades. Continuar na sua rejeição, ele está falando principalmente para os judeus aqui, nesse contexto primeiro, imediato aqui. Ou você aceita o que Cristo é e a sua proposta,
ou você rejeita a Cristo e a sua proposta e continua sem filiação. É isso que ele está querendo dizer aqui. Todos quantos o receberam, aceitam o que ele é, o que ele propõe e o que ele concede, você recebe. Se você quer continuar sendo um daqueles seus que não quer receber, você vai continuar sem pai. Você vai continuar um órfão eterno no lago de fogo. Entendeu? É isso que o versículo quer dizer. João 12. Você recebe e se torna filho. Você não concorda, não recebe, rejeita e continua órfão, sem pai. E pior ainda, no escuro. Por isso que é importante os contextos dos livros. Outros versículos que falam de filiação. Em 1 João, o João fala muito de filiação e de amor, né? Em 1 João 5,1 diz: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, todo aquele que crê que o Yeshua Ben Yosef, o Jesus Nazareno, filho do José Carpinteiro, é o Deus Todo-Poderoso enviado do Eterno. Esse é nascido de Deus. Você está entendendo o que ele está falando aqui? Todo aquele que crê que Jesus, aquele Nazareno Carpinteiro, é o grande e esperado Messias, o Cristo, esse é nascido de Deus. É um ato de ousadia, é um ato de fé. É uma coisa que chega a ser absurda. Você crê que uma pessoa, humanamente falando, completamente fracassada, um judeu fracassado, um judeu que morreu de forma, um criminoso, rejeitado pelas autoridades constituídas, e a autoridade sempre tem razão, ela tem fé pública. Aqueles que eram dotados do conhecimento do Tanar, das Escrituras, que foram instruídos por Deus, eles foram os avaliadores de Jesus Cristo, e eles chegaram à conclusão: não, esse aí não é um Messias, esse aí é um criminoso que merece ser morto. Então eles é que têm a palavra final, os judeus. Então as autoridades judaicas tinham autoridade de Deus para classificar Cristo ou não, como Messias ou não, e eles classificaram ele como um embusteiro, como um falsificador, como um falso Cristo, e deram o veredito deles a ponto de levá-lo à morte. Nós somos doidos o suficiente para acreditar que aquele que foi rejeitado pelos únicos que podiam avaliá-lo como o verdadeiro Messias. Nós estamos na conta na mão, porque nós devemos pela fé. Você manifestou isso. Você pensou tanto que nós somos doidos? Nessa questão é interessante isso, porque de fato o judeu sempre teve a convicção que ele era dizer ao mundo, ao invés de dizer somente por causa da boca. Bom, é interessante nessa linha de raciocínio, que é a lógica, que é real, é a Bíblia, incontestável. É interessante isso, porque de fato o judeu ele se considera literalmente filho de Abraão, descendente de Abraão na carne. Mas não de Deus. Deus era como se fosse só um ajudador. É um cara que apareceu do nada, fez um pacto com uma pessoa, e com a descendência dessa pessoa ele se manifestou. E de fato, segundo a carne, eles eram filhos de Abraão, mas pela fé, aí no caso, a questão era a fé em Jesus como filho de Deus, sendo que ele tinha um pai carnal, adotivo, que era o José. Então vinha aquela contradição: mas você é filho de José, então você não é filho de Deus, você é filho de Abraão. Se você falar que é filho de Abraão, nós concordamos, todos nós somos. Mas se você falar que é filho de Deus, você está indo contra toda a essência da nossa nação. Sim, porque Deus é só um cara que está ajudando. Inclusive, quando você vai no livro de João, eles o acusam disso, porque a ti mesmo te fazes filho de Deus.
Eu devo ter lido essa passagem, está em João 8. Pois é, isso aí foi uma das coisas que causou escândalo ao judeu. Ele ia afirmar essa filiação. Só para completar, que eu estava pensando no que se refere a esses versículos que você está falando, e talvez você fale dele, porque Jesus fala para Nicodemos: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. De fato, a água tem essa propriedade de limpar, lavar. O cara era leproso, mergulhava 7 vezes na água. Jesus Cristo lava no Siloé lá, passa noite, você vai enxergar. De fato, a água, acredito que seja com relação aos pecados cotidianos. E do Espírito, de fato, receber o Espírito Santo pela fé e confessar seus pecados e ser uma nova, de fato, uma nova, se tornar uma nova criatura que não impede de pecar, como no caso da mulher que foi pega em adultério. Não, quem te acusou? Ninguém. Vai em paz, mas não peques mais. Sim, é a questão da posição e condição. Mas dentro daquela posição que nós somos colocados instantaneamente no novo nascimento, a primeira que está sendo destacada aqui é a questão da filiação. Algo que nunca tinha sido concebido por ninguém antes. E já dentro da proposta do Novo Testamento, do Evangelho, das boas notícias, né, da oferta, João 1,12 fala que todos quantos o recebem passam a ter o poder de ser feito filho de Deus. Em 1 João 5,1 diz que todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Nascido de Deus. Em 1 João 3,2, na mesma carta, diz: amados, agora somos filhos de Deus. Agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifestado o que havemos de ser. Está falando agora. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. É meio burro, né? A gente não acorda, não. Quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Você lembra da pretensão? Eu falei isso aqui semana passada. Da pretensão do querubim ungido qualquer: serei semelhante ao Altíssimo. Ou seja, aquilo que Satanás voltou para a igreja. Eu fiquei sabendo que tinha perdido a salvação. Aquilo que ao longo de séculos e milênios tem sido o objetivo do esforço do querubim pretensioso, Satanás, não vai ser alcançado. E nós, simplesmente por recebê-lo, por crer nele, vamos receber isso assim. Mão beijada, a semelhança de Deus. Quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. No momento do arrebatamento, quando nós estivermos no encontro do Senhor, eu particularmente penso que vai ser no instante que os nossos olhares se cruzarem. Na hora dos olhares dos milhões de crentes de todas as épocas da igreja se cruzar com o olhar de Cristo, eu creio que plim! É aquela passagem de Tessalonicenses que é legal de ser destrinchada, né? Instantaneamente seremos glorificados. Aí nós vamos alcançar, pela graça, assim como tudo assim o estágio final do plano de Jesus Cristo para a igreja. A santificação final, a glorificação final, o etcetramento final. Tudo aquilo que ele começou no novo nascimento e vem trabalhando até hoje. Alguns não mais trabalham como casamento. Desculpe. A pedra é mais dura. Eu estava pensando, eu senti assim, compartilhar uma situação minha. É o seguinte: a todos o que eu receber, creio. Você vê pelo parágrafo 12 com o 1 João 5,1 receber é crer. Aí o que acontece? Vê na minha mente ali agora que tudo isso que está acontecendo é involuntariamente.
Ou seja, depende 100% dele do que de mim. Você está falando assim. Sim, Que na hora que você fala assim, ó, o querubim queria ser semelhante a ele e não conseguiu. E ele deu de mão beijada para nós. Aí me veio isso na cabeça. Mesmo na nossa condição humana, tudo que a gente faz, entre aspas, né, até o lance de crer, é involuntário. Não depende de mim. Concordo. Você concorda? 100%. Aí eu vou te falar o que aconteceu. Quando eu estava fazendo terceiro ano do segundo grau, eu conheci um rapaz, ele carregava as mensagens assim, Cristo em breve voltará. Olha só como é que Deus trabalhou na minha vida. Eu comecei a questionar ele, o nome dele é Fred. Fred, né? Eu falei assim, Fred, o que é isso aí? Jesus Cristo em breve voltará. Olha só que é interessante. Não, eu não conhecia. Eu conhecia Jesus assim, de desenhar Rei Davi, aquela coisa. Aí, você não sabe? Não, como é que é isso? Toma essa folha aí. Aí ele começou a divulgar lá na classe, né? Mas só que com ele, eu pedi a ele para ele falar para mim de Jesus na rua. A gente parava e ficava uma hora falando de Jesus. Aí na hora que você falou que o anjo queria tomar o lugar, queria ser semelhante, ele queria, e Deus não deu. Mas para nós ele deu o que ele quis. Aí me veio na cabeça até o lance de muitas vezes você crer em Jesus, escutar sobre Jesus, escutar da Bíblia, igual o pastor Geraldo vai com a família dele lá e quem participa para anunciar o Evangelho. Ó, existe uma mensagem aqui, etc., que vai te dar vida eterna, que vai te levar para o céu, etc. Aí me veio isso, até a questão, né, do receber ou do crer, depende dele. Sim. E não dependeu de mim. Na verdade, eu não fiz nada e não estou fazendo nada para ir para o céu. Porque ele quis. Deu para pegar? Sim. Aliás, isso foi falado aqui na passagem. Isso você entendeu como é que desenrolou a situação? Para mim estar aqui hoje, não dependeu de mim, só porque eu questionei, falei, como é que é esse lance de Jesus Cristo breve voltará? Aí uma pessoa dispôs e ficar conversando comigo a respeito de Jesus, um sobrenatural que fez um punhado de coisa e etc. E para mim ter direito à vida eterna se eu morrer amanhã. Um lance assim. Ou até para sair um gás do seu intestino, Deus tem que trabalhar. É verdade. Se ele travar o seu esfíncter, se tiver um câncer lá, já era. Não sai mais gás. Ou a gente é burro e tá. Nós não acreditamos na Bíblia. Eu li aqui há pouco tempo atrás, Romanos 3. Não há quem busque a Deus. Não há um justo, nenhum sequer. A gente não consegue buscar Deus, entender Deus, obedecer a Deus, olhar para Deus, respirar Deus, nada. Nós somos um tetraplégico cego em coma no hospital, que cortaram a língua. Imagina um tetraplégico, só mexe o pescoço, mas ainda enxerga, e você tira a visão dele. Aí você corta a língua para não falar nada e põe ele em coma. Essa é a nossa situação. A luz acabou e o gerador está quase pifando. Essa é a situação do ser humano. Ele está morto dentro da morte, caminhando para a morte, quase morrendo. Ele já era, acabou total. Para uma pessoa ter alguma coisinha, tudo depende de Deus. Tudo depende. Quando você lê lá o Hidden Things, daquele rapaz, você também vai ficar surpreso. Aliás, eu não quero nem falar isso, mas vou falar. Eu creio que cada ação humana, isso é porque eu concordo com certo autor, eu estou falando de mim, ele não é tão explícito na escritura, mas eu creio que cada ação humana é uma compulsão divina. Tudo que se faz porque Deus fez com que você fizesse. Até mesmo os nossos atos mais livres. Isso é o que eu penso. Gostei dessa compulsão. De fato. Eu também concordo. Nós somos mortos, ele é vida. Não se faz nada sem que ele ordene. Isso é muito interessante. Som diferente, gostei. Eu estava escutando o que o Carlos Augusto estava falando, e é muito interessante, porque também acontece o oposto.
porque o oposto do que se refere. Ontem, por exemplo, no trabalho, eu tive 3 colocações totalmente fora. Eu cheguei numa papelaria, cumprimentei, fui conversando, e ela falou: olha, Marcelo, tal, você está feliz? Eu não estou. Mas o homem tem que fazer a sua parte, Deus vai fazer a parte dele. Você falou isso? Não, ela. E aí eu pensei... Isso é o anti-evangelho. O outro chegou e falou: pô, mas que povinho, esse tal de Israel. Tá lá jogando bomba, vai lá dormindo, entra lá, o cara tá morando 200 anos lá, eles vão lá e tira os caras. Aí você vai falar o quê? De fato, né, o Espírito Santo é que faz, e faz essas coisas, como acabou de falar, que são para mim incompreensíveis, porque é ele que convence do pecado, do juízo para lá, como está escrito. Né? Mas ontem eu deparei com 3, saía de um, entrava no outro, e eu só pensando: pô, mas o que eu vou falar? Porque se eu for falar alguma coisa, ela já está mostrando que ela está bloqueada. Se ela já parte com aquele assunto, ela está definida naquele assunto. Sim. Ela tem um pé fixo naquele assunto. Então você não vai discutir. Aí eu só falei com todos eles. Eu até começava a tentar entrar, tipo assim: poxa, eu estou ouvindo, mas eu não concordo. Ah, você não concorda? Não, você concorda, mas eu não concordo. Então, o convencimento de fato, isso, né, é o Espírito. Sim. Porque você por si não tem condição mínima. Não há quem busque a Deus, não há, exatamente. Há de ter, porque aí começa a colocar naquela. Eu penso que o inimigo fica julgando aquela coisa assim, tipo: tá vendo? Você não está conseguindo. Tá vendo? Você não está evangelizando. Eu estou evangelizando, estou conversando. Não é problema meu. Mas o que eu posso fazer? Então, se Deus tem os seus meios para fazer com que essa pessoa, se essa pessoa lança uma semente dessa, é porque de fato Deus já deve estar trabalhando. Eu até acredito nisso. O fato de ter saído da boca já mostra que o Espírito de alguma forma está trabalhando, está burilando para que daqui a 100 anos, ou 10 ou 20 anos, eu aceito Jesus Cristo como meu Salvador, com uma outra linha, uma outra visão que é a correta da palavra escrita. Sim, a nossa função é semear. Você pega, Deus amou o mundo de tal maneira que Deus ouviu, vai jogando. Você não tem obrigação de convencer ninguém de nada. Isso te dá muito descanso, muita tranquilidade. Não foi? O pastor Geraldo foi lá no último evangelho. Joguei 5 versículos no ar, agora você se vira aí, ó. Espírito Santo, eu peguei, porque quando eu fico muito entusiasmado, igual alguns dias, tem um dia que o pastor Geraldo me pede: você quer pregar hoje? Eu falo: não. Porque é um dia que eu estou muito entusiasmado. Se eu estou muito entusiasmado, o Carlos Hamilton fala demais. Como dizia o Ivan, né? Eu sou meio prolixo. Eu acho que eu sou meio. Aí eu começo a pregar, eu já sei, só vou falar versículo, chega lá, eu começo a querer explicar teologia para cego. Eu começo a querer dar aula de escola dominical na Praça 7. Ninguém lá nem tem o Espírito Santo ainda, não vai entender. O que você tem que fazer é falar versículos. Jogar para. Porque o argumento do casamento, do casal gosto dela, ele não vai adiantar nada naquela pessoa. Mas a palavra de Deus é uma bomba que vai explodir e arrebentar pensamentos e convicções, né, daquela pessoa. Então eu sempre me proponho, se hoje eu tiver com disciplina para calar a boca e deixar a inscrição falar, eu aceito o convite do pastor Geraldo de pregar. Aí aquele dia eu estava vendo os Carlos Hamilton, ele falou: você quer pregar? Então, hoje eu prego. Aí eu só falei versículo, porque versículo é que vai convencer a pessoa. Argumentos do Marcelo não vão convencer a pessoa. Pois é. Não foi o casamento. Não foi. Se fosse o casamento, ia demorar. Então, Carlos. Não que eu seja de atrasar ou dilatar os tempos. Não que eu seja disso. Você do Carlos está gravando. Ô, Carlos, não é porque. Tem 2 pontos importantes que eu estava pensando ali, quando você estava falando sobre a questão da condição humana, porque esse estado de coma totalmente
depende de Deus para tudo, isso é a condição do homem antes dele nascer de novo e depois de nascer de novo. Só que antes de nascer de novo, ele não tem nenhum recurso, né? E a pessoa que nasceu de novo tem todos os recursos. Todos. Então, assim, só para deixar claro para os irmãos, porque às vezes, até quem está ouvindo e não tem, né, a suculência que a gente tem do conhecimento da palavra, não pensar que esse estado de coma significa que ele tem uma vida parasita. Eles acham que essa palavra até pega bem de depender totalmente de Deus, mas que Jesus Cristo fez uma obra na cruz que o deixou totalmente reabilitado, para abrir os olhos, para poder caminhar, para poder usar as mãos para as boas obras preparadas de antemão, porque como não é o nosso papel convencer ninguém na Praça 7, mas é o nosso papel assim, estar disponível para ser usado e ele vai nos capacitar. Com certeza. Então, só para dividir, eu estava pensando sobre isso. Como ouvirão se não há quem pregue? Se não há quem pregue, né? E isso em outras coisas também, né? Do corpo local, dentro da utilização que Deus tem para a nossa vida. Nós somos os instrumentos dele nessa terra. É verdade. Porque nós somos filhos. 1 João 12, você não adotou. 1 João 12, todos quantos receberam Deus o poder de serem filhos de Deus. 1 João 5:1, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, eu receber e crer é a mesma coisa. Numa carta ele falou receber, na outra ele falou crer. Você viu aí? 1 João 5:1 comparado com João 1:12. Em 1 João 3:2 também fala que agora nós já somos filhos de Deus, mas agora ainda não é manifesto que haveremos de ser. Mas quando a gente se encontrar com Ele, aí vai ser manifestado o que haveremos de ser. E o que haveremos de ser? Semelhantes a Ele. Você vai vir aqui falar no microfone, parece que está numa catedral, não? Esse lance que você está falando aí do crer e receber, é a mesma coisa. Eu ampliaria da seguinte forma. Não é só o lance de você, eu aceito. É o que a gente faz aqui. E durante a semana a gente caminha. O crer e receber, eu oro ao Pai. O crer e receber, eu obedeço a palavra. O crer e receber, eu vivo com os irmãos. O crer e receber, se me é dado um espaço para falar do Evangelho, como o Marcelo falou, eu anuncio a palavra. Sem ser o eu, né? Sim. Não, isso aí é todo um ramo da sua teologia. Mas eu estou pensando nessa parte do crer e receber. Porque isso é um ramo da teologia. Tem a ver a metanoia, o arrependimento, tem N conceitos. O lance de crer e receber é bem mais amplo do que... Não, eu aceito, mas nunca mais quer saber. Eu entendo que uma pessoa salva na pessoa de Jesus Cristo, uma pessoa que creu no Evangelho, é uma pessoa que anda com Ele, anda após Ele. Não, eu até diria que eu contrário. Uma pessoa que anda é porque foi salva. Não, sim, mas que... Porque o ser salvo te compete você vive, o próprio Senhor Jesus falou, pelo fruto você vai conhecer. Sim. Então, você entendeu? Eu não sei. Em nome de Jesus, eu tenho convicção da minha salvação em Cristo. Tive os atropelos do medo, da pudriqueira que eu ouvi, né, das palhaçadas que eu ouvi. Mas hoje eu acredito que o Espírito Santo purificou muita coisa, limpou muita coisa na minha mente. Então, eu não sirvo Deus com medo. Eu sirvo Deus porque Ele me amou, porque Ele colocou o amor dele dentro de mim e coloca até hoje para me amar Ele. E aquilo que você falou, ele funciona. É uma coisa é só funcionamento normal, o resto é uma vacaiação. Não com medo e não com barganha está dando dinheiro lá para me abençoar. Não é isso? Sim. Então eu vejo assim que o crer e o receber é a pessoa que anda, é a pessoa que vive. Entendeu? Porque eu preciso ver Jesus na sua vida. Pô, o que você tem diferente aí? Eu não entendo. Você perdoa, você ama, você fala de Deus. Como é que é isso? A pessoa tem que ver. Ver que você é um Cristo aqui. Sim. Né? Pelos frutos, né? Agora, só pegando e nosso horário já está no final, nós precisamos ter muito discernimento de Deus, porque, como você também falou, pelo fruto a gente vê que a pessoa realmente é ou não nasce de novo. Discerne, né? Mas também tem um perigo também de nós olharmos
carnal, naturalmente, uma pessoa vê que parece que a pessoa está amando com Deus, na verdade a pessoa nem é salva. Porque tem muitas pessoas que se vestem de ovelha, que vai beber, então não pastor, prega, batiza, pastor, e não é nascido de novo. Judas, a casa de Judas, bem empatia sobre isso. A pessoa professa Cristo, mas não é de Cristo. Então ele cria uma imagem que anda com Cristo, que serve a Cristo, que faz tudo em nome de Cristo, mas na verdade ele não conhece o beabá, que é de nascer de novo. E é muito perigoso essa questão, porque essas pessoas que assim agem, né, elas se vestem de cristão, mas não são cristão, mas não é cristão, ela tem um perigo que ela induzir muitas pessoas ao seguir ao erro, entendeu? E acabar, em vez de a pessoa pertencer a Cristo, fazer uma grande igreja, um grande ministério sem Cristo. Então o erro está... Não, a função de Satanás para essa pessoa é essa mesmo. Entendeu? Então a gente muitas vezes precisa olhar, principalmente as pessoas que tem alguns homens no nosso Brasil que pregaram muito a palavra de Deus, hoje não prega. Nós não podemos avaliar essas pessoas, né, como se elas são ou não nascidas de novo. Mas tem outras pessoas que pregam aí que eu creio particularmente que não é nascido de novo, né? Entendeu? Que não é, pelos frutos da pessoa. Então a gente precisa ter muito cuidado. Porque nem é muito da nossa conta também, né? Eu vejo assim, né? Não cabe a mim julgar nem você. Claro, mas de caminhar, igual Jesus falou, você não é o seu papel, esse papel é do anjo, separar o joio e o trigo. Mas o que ele falou da questão de crer e receber, eu acho importante falar. A gente tem que, como diz o Valdemar Leal Lucas, nós temos que cuidar do nosso arraial. E não, mas o receber é muito importante. O outro lá, nós falamos para a pessoa no sapeiro, não, olha, receba Jesus como Salvador. E às vezes a pessoa nem vai para a igreja depois. E talvez ela morre ali na frente, ela vai direto para o céu, porque ela nasceu de novo. Isso é uma questão de coração, isso é uma questão interior. E às vezes na praça, por exemplo, a gente prega, muitas pessoas nascem de novo e tudo, e nunca mais a gente vê as pessoas. Às vezes passa 5, 6 vezes, a gente conta a pessoa, estou na igreja batista lá perto de casa. Você, por exemplo, você foi alcançado pela Elaine. Eu sou testemunha disso. Isso. Olha a pessoa que você é. Pois é verdade. Então, quem é que pode contradizer sua salvação? Então, o que a gente fala? Pode ser um falso mestre merecedor do Oscar que está nos enganando há tantos anos. Não, mas eu falo assim. Esse é um ator. Você querer ser polêmico, eu acho que uma pessoa que é salva. Porque a pessoa que não é salva, ela não aguenta ficar com a aquisição do Senhor. Ela se sente mal. Mas como apóstolo Paulo... Vai chegar um momento que ela pula fora. Mas como o apóstolo Paulo falou e vai se sonhar... Vai demorar 30 anos, já tem 29. Mas a Atos falou que tem muitos lobos vestidos de cordeiros e vivem no mistério anos e anos. Né? E por isso é que você vê o realmente discernir se a pessoa realmente é de Deus ou não. Fala de Deus, fala de Cristo, fala de Jesus... Mas na verdade ela nem nasceu de novo. Eu creio que no arrebatamento da igreja nós vamos ter muitas surpresas. Isso é problema lá do Bimar. Mas você aqui, você nem ia na igreja, nem nada, você é salvo. E outros falam, mas cadê o plano de tal aqui? Cadê o pastor Geraldo? Não sei. Oi, mano, cadê o pastor Geraldo? Como o Casalves falou aqui, né, ele falou que tinha convicção dele, e eu também tenho convicção minha, então me desculpe, porque você era muito. Então, o que ele ficou para a segunda chamada lá. Essa medida de cuidado, por exemplo, muitas pessoas que a gente vê, inclusive na televisão, ter cuidado para. Essa semana eu fiquei revoltado com uma pessoa. Isso eu vou depois, talvez, na pregação, se ter sempre. Mas aí o pastor colocou essa questão aí. Aí eu vou colocar agora a minha opinião. Eu penso o seguinte, a nossa obrigação como congregadores locais, com os de fora, é jogar o evangelho. Joga a palavra na cabeça do pessoal aí, mesmo nascer de novo. Com os de dentro, que estão mais próximos, é um cuidado. A começar do pastor, que é o responsável pelas almas de cada um aqui. É com os daqui que a gente tem que cuidar.
Os lá de fora, o grande pregador, se ele é joio, se ele é trigo, se ele é centeio, se ele é cevada, se ele é aveia, eu não quero nem saber. Que o Paulo, Ele que se lasque pra lá. Se ele for do inferno, ele foi pro inferno. Se ele for de Cristo, no Bimar, ele queima as obras dele. O apóstolo Paulo fala, colhendo firmemente, isso é pessoal. Firmemente para o autor e consumador da sua fé. Eu não me preocupo com esses grandão que ficam gritando aí fora. Pode fazer o que vocês querem. Eu estou preocupado com a Cida, e a Cida não está vendo como sua mãe, cadê sua mãe? Não, mas a gente tem que cuidar dos nossos. Com o nosso rebanho, mas pelo fato de nós sermos chamados para fora e estarmos envolvidos na rua com encontro pessoas de diversos ministérios, e muitas vezes pessoas chegam e refutam, a gente precisa também preocupar com essas coisas. Por exemplo, tem um homem, sei lá, fora do Caramite aí, que eu tenho convicção que são homens de Deus mesmo, que pregam a palavra de Deus e são cegos à palavra de Deus. Né? Então, e outros, a gente precisa discernir, porque pelo fato de nós trabalhar mais na rua do que dentro da igreja. Não, porque eu não deixo esses caras me ensinar, não. Eu estou sozinho. Exato, pelo fato de estar envolvido com pessoas lá fora e nós toda hora somos confrontados. Aí, se for confrontado, faz igual o Marcelo, fala assim, pensa você, eu não penso assim. Não, mas depois a gente falou. Sabe você com a sua opinião. Também testar o direito de discernimento na resposta, porque nós não queremos criar barreira, nós queremos realmente. Porque a gente tem uma mensagem, a gente tem a responsabilidade. Exatamente. Então, muitas vezes a gente vê a pessoa com um ensinamento de engano, e se Deus nos dá a oportunidade, a gente sabe do que se trata, Deus vai nos usar. Né? Tomando cuidado para não querer ser advogado nem de Deus nem da igreja. É aquilo que você faz muito preparo, vem espontaneidade. Entendeu? Então, nós somos uma igreja, nós preocupamos com nós, e realmente nós preocupamos, mas nós precisamos saber o que está acontecendo lá fora pelo fato de nós estarmos lá fora. Sim. Porque nós somos chamados lá fora. E nosso ministério é mais da rua do que dentro. Mas vai piorar. Vai piorar, exatamente. O demônio vai fazer a ciranda total. É o que Paulo falou em Timóteo. Nos últimos dias. Porque os homens vão querer ouvir o capeta. Eu vou citar Timóteo hoje na minha vida. A humanidade, a sociedade e a igreja falam assim: capeta, fala que eu te escuto. Eu quero ter até um programa assim. Fala que eu te escuto, eu quero te ouvir. O mundo está cada vez mais carente de Satanás. O mundo quer ouvir Satanás. E Deus vai deixar Satanás falar para eles. A ponto de ressuscitar um líder mundial lá no meio da tripulação. Por isso que é bom que o ponto local esteja sempre atento a não escutar a abobrinha, né? Ali na televisão, eu acho que a gente tem que estar atento para tomar o cuidado de não adotar isso aqui para dentro. Como já aconteceu com algumas igrejas que adotou prosperidade e tal, e a coisa afundou. Não, mas assim, até mesmo como... Mas nasceu um dente de ouro essa noite. Até mesmo com relação ao antigo, que a igreja tem a responsabilidade com o povo local. Porque os membros do povo local, a nossa igreja é pequena, mas a responsabilidade é a mesma. Claro, né? Falaste muito bem. Se aqui tivéssemos 1 milhão de clientes ou meia dúzia, é a mesma coisa. A responsabilidade é a mesma. Vai prestar conta do mesmo jeito. Precisa alertar de que tome cuidado com o que você vê na sua televisão, na internet, o que você escuta no rádio. Às vezes a pessoa fica, nossa, fica uma pessoa com fulana que fala no rádio. E não tá depois eu até tomei um copo de água benzida em cima do rádio. Tem que alertar o corpo para não. É um secretismo horroroso. Ok? Está quase na hora, vamos encerrar? Podemos orar? Eu vou até pedir o Marcelo para eu vir fazer aqui uma breve oração. Ah lá, o pastor sentou. O pastor tinha levantado esse.